Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo a preparação do Palmeiras. Palmeiras estreia neste sábado contra a Portuguesa, estreia aí no Campeonato Paulista 2026. Vamos trazer aí o jornalista trazendo as informações do Verdão de hoje. Palmeiras que treinou forte no CT e já com a presença do Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, inclusive, concedeu uma coletiva e nós estaremos trazendo alguns trechos dela aí nesse vídeo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Sim, nessa terça-feira, o técnico Abel Ferreira se juntou ao elenco palmeirense e começou pra valer a temporada 2026 do Verdão. E a grande novidade aqui na Academia de Futebol nesta terça-feira foi o técnico Abel Ferreira, que efetivamente iniciou o seu trabalho no comando do Verdão nesta temporada de 2026. Pela sexta temporada seguida, o Abel estará à frente do Verdão. E já neste final de semana, no próximo sábado, terá o primeiro desafio. Tem clássico Palmeiras e Portuguesa a partir das 8h30 da noite no estádio do Canindé. Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa que chega e, como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos. E é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda em todos os jogos, estarmos unidos, estarmos juntos, para que possamos recomeçar uma nova época. Não digo repetir, mas fazer melhor que aquilo que fizemos o ano passado. Uma boa notícia para o Abel foi que o Everton, o goleiro que na temporada passada, no final da temporada passada, sofreu uma fratura em um dos dedos da mão, treinou normalmente, com luvas e será relacionado para o duelo contra a Portuguesa. E aí, a grande dúvida do técnico Abel Ferreira, o Everton ou o Carlos Miguel no gol do Verdão? A grande dúvida, quem será o titular do gol, pelo menos neste início de temporada. O Abel também teve uma outra boa novidade, aliás, duas boas novidades. Os meias Figueiredo e Lucas Evangelista, que sofreram graves contusões na última temporada, iniciaram o processo de transição física e muito provavelmente estarão em condições de jogar não apenas nesse início de Campeonato Paulista, como também no início do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Paulinho e o Felipe Anderson seguem ainda se preparando no núcleo de saúde e performance. Não deverão, ao contrário dos jogadores já citados, estar à disposição do Abel, pelo menos neste início de temporada. Sei que é duro, sei que é frustrante ficar em vice 3 vezes, mas ao mesmo tempo diz-me a mim, enquanto treinador, e dá-me sinais de que esta equipa está pronta, está preparada. No primeiro dia do Abel, efetivamente, aqui na Academia de Futebol, 2 treinamentos. Pela manhã, um treinamento posicional e no período da tarde, um treinamento tático em campo reduzido. Valeu, Rosenberg. Lembrando que Abel Ferreira teve o seu contrato renovado, mesmo diante de uma temporada, né, não muito boa, chegou muito próximo ali, né, vice, né, da Libertadores e tudo mais, mas acabou então renovando. Vamos ver o que a gente espera de 2026. Agora, a abertura do Campeonato Catarinense. Tem que ser melhor, né? Porque a torcida do Palmeiras vai exigir mais. Mas por que deve ser melhor ou pode ser melhor? Boa. Ano passado foi o ano de reformulação. O Palmeiras dispensou diversos jogadores como Zé Rafael, Dudu, grandes jogadores que estavam e tinham muita identificação com o clube, e contratou praticamente um meio time, né? 12 jogadores, meio elenco, vamos melhor dizendo. Então, esse ano, eu acho que com os jogadores adaptados, a tendência é que esse ano o Palmeiras renda mais do que o ano passado. Então a gente tem aqui o próprio Ramon Sousa, 14 milhões de euros. Não é possível que um jogador de 14 milhões de euros não tenha uma certa qualidade. E para mim, a questão da adaptação fez
vai ser determinante para ele, para que ele renda esse ano. Então, acho que com o entrosamento e a adaptação dos jogadores, a tendência é que esse ano o Palmeiras renda muito mais. Eu também acho. O time do Palmeiras é muito bom. Sim. Muito bom. Acho que tem muito jogador bom. Teve gente que atingiu, acho que um nível até acima do esperado, o caso do Flaco Lopes, o Vitor Roque, acho que correspondeu às expectativas, mas o Sousa é um bom exemplo. Outros também, acho que o Palmeiras contratou bem o Marlon, acho um ótimo reforço. Então tá na mão do Abel, essa é a questão. Jogador tem, cara. Jogador tem, talvez falte aí agora um zagueiro para o lugar do Micael, o resto do elenco é ótimo. Acho que tem opções e sobra em todos os setores. Vamos ver se o trabalho do técnico frutifica. Isso mesmo. Vários com margem de melhora. Vários. Tipo, o Sousa, o Emiliano Martínez, para mim. Também. O Piquerez, que parou de jogar, ou seja, a melhora dele é voltar ao que ele já foi, porque Sim. tem vários que tem margem de melhora clara ali no Palmeiras, que não estava no nível, sobretudo na reta final, no nível nem parecido com o que pode jogar ou que já jogou algum dia, né? E eu vejo a diretoria aprendendo com os erros. Por quê? Antes, o Palmeiras só contratava jogadores jovens com potencial de crescimento. Por exemplo, o Flaco é um exemplo claro disso. Um jogador que precisa de tempo para se adaptar, para começar a mostrar seu futebol. Agora, desde o ano passado, acho que até o ano retrasado, o Palmeiras já começou a contratar jogadores mais prontos, com perfis de jogadores que vêm para chegar. Por exemplo, o Felipe Anderson, que na temporada retrasada veio, era um nome claro que ia chegar para jogar. Não rendeu, óbvio que você tem a aposta, tem o risco de não virar, mas é um jogador desse perfil. Ano passado, contrata o Andreas Pereira, outro jogador que chegou para jogar, 29 anos, pronto. Premier League e Seleção Brasileira. E o Lucas Evangelista, óbvio, numa prateleira abaixo em relação ao Andrés Pereira, mas é um jogador do mesmo perfil, um jogador que chegou para jogar. E o Marlon Freitas também. Então, o Palmeiras, eu acho que, olhando um pouco para o Flamengo, falou assim, não dá mais pessoal para contratar jogadores jovens com potencial de crescimento. Óbvio que o Vitor Roque é jovem, mas ele é um jogador de outro patamar, né? Um jogador... Aí o Palmeiras tirou do Barcelona, né? É uma outra situação. Então, acho que o Palmeiras alinhando esse perfil de contratações do Palmeiras, esse perfil de contratações tende a crescer. O que não cola é essa mudança de rumo, mais investimento, mais jogadores prontos e menos campeonatos. Menos conquista. Menos conquista. Sim. É justamente no período em que o Palmeiras muda a política de investimento, traz jogadores mais prontos, investe mais no mercado, que os resultados rareiam. Por isso que a bola está com a Abel, cara. A direção do Palmeiras está fazendo tudo certinho. Acho que ela está encontrando o equilíbrio do elenco, jogadores... Porque mesmo os jogadores mais experientes são jogadores fortes, competitivos, como o Marlon, como o Andrés. Então, tá na mão do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o treinador de futebol, pelo sucesso que ele construiu, pelo time que ele tem, mais pressionado do Brasil em 2026, pelas circunstâncias. Pelo Felipe Luiz ali, pelo que o Dorival fez ali, né? Então, eu acho que o time ele tem. Estrutura ele tem. Investimento ele tem. Então, tá na hora do time dele corresponder isso no campo. E pode ter um revezamento, hein, entre goleiros, Carlos Miguel e o Everton. E o Bahia, de olho nisso, deu uma sondada ali na situação do Everton. Tem 38 anos. Já é hora de trocar, vocês acham? De começar a pensar O Everton está vivendo o outro lado, né? Quando ele chegou, ele era terceiro. Tinha o Prazo e o Jailson. E ele é o terceiro. Aí teve um momento e ele atropelou no final, né? Mas teve um momento de revezamento. O Palmeiras renovou com o Lomba mais uma temporada, mais acho que pelo simbolismo que ele tem, e trouxe o Carlos Miguel, que acabou jogando na parte final com a condição do Everton. O último que tentou revezar foi demitido, viu? Só queria lembrar isso no Flamengo. Tite tentou o goleiro de Copa, goleiro de Brasileira, a casa caiu para ele. Então... Que era entre o Matheus e o Rossi. E o Rossi. Então, o revezamento de goleiro é complexo. Aqui no Brasil na complexo. Europa é normal. É normal, o cara joga as Copas. Sim. E o outro joga o campeonato local. Aqui não é tão simples essa questão, não. O que você acha? Eu acho que, primeiro, a gente tem que pontuar que o Everton, ele perdeu a titularidade porque ele se machucou. Não é por erro técnico. Não foi por erro técnico. Apesar do Everton
talvez não ter vivido a melhor temporada no passado, né? Com algumas falhas pontuais ali que a torcida pega muito no pé dele por causa disso, contra o Chelsea, que eu acho que não foi aquela falha. Óbvio que a importância do jogo faz com que aumente esse fato. Teve também contra o Corinthians, né? O gol do Yuri Alberto, que ele sai errado ali, enfim. Mas o Everton, ele saiu da titularidade do Palmeiras porque ele se machucou, né? E o Abel Ferreira, ele tinha falado que o Carlos Miguel, ele veio para o Palmeiras por causa de uma oportunidade de mercado. Ele não ia vir esse ano. O planejamento, ano passado, perdão. O planejamento não era ele vir no meio da temporada. Ele veio por questões dessa oportunidade de mercado. Inclusive, quando o Carlos Miguel foi contratado, na coletiva de imprensa, na primeira coletiva de imprensa pós-contratação do Carlos Miguel, ele falou que o Carlos Miguel seria a terceira opção. Na época, o Everton não estava machucado e o Lomba era o segundo. Só que aí, provavelmente, nos treinos, ali, a gente, ouvindo os bastidores, o Rogerião, que é o preparador físico de goleiros, elogiou muito o Carlos Miguel. Ele estava destruindo nos treinos e aí, com méritos dele, ele assumiu a segunda vaga e depois a titularidade. O Abel Ferreira ama o Everton e também, por muitos méritos, o Everton é o goleiro lendário no Palmeiras, diversos títulos, mas eu acho que é muito difícil do Abel Ferreira liberar o Everton. O Everton só sai se ele quiser muito, e aí ele tem que sentar com o Abel Ferreira e convencer ele demais para sair, porque o Abel Ferreira não vai querer que ele saia. Agora, se o Everton vai ser titular ou não, se ele vai começar como titular, eu já não sei, né? Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. Bom, e no Flamengo, hein? Não, queremos o Caio Jorge, 30 milhões, mais Cebolinha, traz pra cá. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que estreia neste sábado contra a Portuguesa, fora de casa pelo Campeonato Paulista. E teve aí no debate aí, né, o interesse do Bahia no goleiro Everton. Eu creio que o Everton deve permanecer, porque ele é um ótimo goleiro e vai estar aí disputando posição com Carlos Miguel. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Pessoal, trazer os jogos aí da Copinha de hoje. Muitos jogos, pessoal, muitos jogos. Tem ali o Internacional, vai jogar daqui a pouco, 11 horas. Tem mais quem aqui? Tem muito jogo, é muito jogo. Até América do Rio de Janeiro, São Paulo aí, ó, vai pegar o Independente, Confiança e Fortaleza. É muito jogo, pessoal, essa Copinha. Tem aí o Botafogo fechando aí o último jogo, Estrela de Março e Botafogo do Rio. Então tá aí, pessoal, muitos jogos da Copinha de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.